Hoje nós vamos ter uma mensagem direto do coração do Pai para o coração dos filhos e filhas. E ao final nós teremos ali o testemunho do nosso irmão querido Daniel. Então eu trouxe uma mensagem que tem a ver com uma vida que é transformada pelo poder de Deus. Como que isso se dá, né? Então, a mensagem de hoje se chama O Vale da Decisão. Nós vamos lá para o livro de Joel, profeta Joel, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Antes, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, Deus de misericórdia, eis aqui o teu povo, Senhor, escolhido pelo seu santo nome, lavado e remido no seu poderoso sangue. Eis aqui a minha vida também, Senhor. Pertenço a ti e como uma mensageira do teu reino, nós te pedimos, usa-me, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Joel 3, de 12 a 14. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Bem, aqui nós vemos uma profecia conhecida, né? O profeta Joel, então, fala sobre um lugar que também é chamado Vale de Josafá. O Vale de Josafá é um lugar escatológico, em que as nações serão reunidas para julgamento. Após o reinado de Josafá, este vale passou a ser conhecido por Emeque e Eroxafá, que significa o vale onde Deus vai julgar. E é muito interessante quando nós visitamos Israel, quando a gente vai ali na cidade antiga de Jerusalém, ela revela as próprias páginas da Bíblia, né? Esse vale está lá, é um lugar que está entre dois montes. Ele está entre o Monte das Oliveiras, né, o Getsêmani, e aí vem um vale, que é esse vale, também chamado Vale de Cedron, e do outro lado o Monte Moriá, onde que é chamada a esplanada do templo, mas onde não tem templo. Hoje lá tem, como fala, a igreja dos muçulmanos, sinagogas, não, sinagoga judaica. Mesquitas, isso, tem a mesquita de Al-Aqsa, que é uma mais à direita, e o próprio Domo da Rocha, que a tradição diz que aquela rocha é a pedra onde Abraão foi sacrificar seu filho Isaque. Mas hoje o domínio ali daquele monte está nas mãos dos muçulmanos. Então ali tem uma mesquita que é chamada de Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. Então, quando você está de um monte, você enxerga o vale da decisão, o vale de Josafá. Trata-se de um local profético, onde Deus julgará as nações. E a extensão dele é exatamente essa, vai até a Cidade Velha, do Monte das Oliveiras até a Cidade Velha. E este vale é visto como o lugar do juízo final. O Vale da Decisão é também chamado Vale da Torrente do Cedron, devido a um fluxo contínuo nas correntes de água. Vamos colocar, eu dei uma imagem ali para o Pedro,
Nós vamos ter uma noção melhor desse vale. Não aquela parte verde do vale mesmo, essa. Essa é a figura do vale muito, muito antigamente, né? Bem antes de todas as construções que hoje estão lá. Então, aqui, tá vendo, tem um filete de água, aqui tinha um jorrar da água, por isso também é chamado de Cedron. Torrentes da água do Cedron passavam aqui no meio desse vale, sendo que nesse monte aqui estava, hoje é o Domo da Rocha, a chamada esplanada do templo, e do outro lado o Getsemane, o Monte das Oliveiras. Agora vamos ver hoje como é lá, a cidade de Jerusalém, tá vendo? Aqui o Domo da Rocha de dourado e lá a Porta Dourada. Esse muro aqui cerca, né, é o que resta de parte do muro que cercava a cidade de Jerusalém. Então, aqui nós vemos a famosa Porta Dourada. E ela, aqui abaixo dela, tem um cemitério muçulmano. E passando por ele tem o Vale do Cedron. E do outro lado você chega no Monte das Oliveiras. A profecia é que Jesus voltará e ele virá e vai entrar por esta porta, que é a Porta Dourada. E essa porta, ela está toda concretada, porque como hoje, ali na esplanada do templo, está no domínio muçulmano, olha como que eles creem nas profecias bíblicas. Eles concretaram a porta e colocaram o cemitério, porque eles acreditam que Jesus é profeta. E pela lei deles, pela Sharia, por toda a tradição muçulmana, um profeta não pode passar num cemitério, né? Então, isso impediria que Jesus viesse e entrasse, a porta concretada, abaixo dela um cemitério. Mas o nosso Senhor não é apenas um profeta, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, e Ele vai voltar, queridos. Haverá de fato uma batalha no Vale de Josafá, haverá sim uma última guerra, e ao que tudo indica, será a terceira guerra mundial. Não, o que nós estamos vendo são rumores de guerra. O que você viu no noticiário ontem, hoje, e nós temos ouvido há algum tempo, são rumores de guerra. Mas a palavra do Senhor diz que haverá uma última batalha, que será contra o povo dele. E Joel estava profetizando aqui sobre o povo de Israel. Eu falo que a Bíblia, as profecias bíblicas são como uma pedra que você lança numa água. Ela faz primeiro um círculo, depois faz outro, né? Então, num primeiro momento, essa profecia atinge diretamente, sim, o Israel físico, consanguíneo, o povo da antiga aliança. Mas também essa profecia alcança a igreja do Senhor Jesus, porque Ele vai voltar por ali e vai voltar para nos buscar. E de fato, existe uma batalha travada para todo aquele que pertence ao Senhor. Todo aquele que recebeu uma nova natureza, ele está batalhando contra a velha natureza. Por isso, esse chamado Vale da Decisão tem a ver conosco também. Porque todos os dias nós precisamos tomar a decisão de honrar ao nosso Senhor, de viver uma vida que é digna dEle. Sabe, e o Vale da Decisão revela para nós também que Davi fugiu da rebelião levantada pelo seu filho Absalão, passando por este vale. E Jesus também, ele atravessou o vale ao enfrentar a sua maior aflição no Monte das Oliveiras. Vamos para o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, do versículo 33 ao 41. Esse vale vai revelar a nós sobre salvação, sobre esse plano perfeito de salvação. Marcos 14, a partir do versículo 33, vai dizer assim:
Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Pode dar uma pausa aí. Esse vale também representa, na nossa jornada, os momentos que marcam a nossa vida de profunda tristeza, de experiências de uma necessidade que nós temos de Deus. Quando você cai em si e você percebe que sem Deus você não é nada. Muitos de nós, eu não vou dizer a maioria, porque cada um tem a sua experiência de vida, mas eu creio que muitos se encontraram com Jesus, passando por um vale de profunda angústia, tristeza, passando por um vale de muitas dificuldades, muitos que se encontram enfermos, talvez com necessidades financeiras, passando situações tão difíceis que parecem sem saída, passam por este vale e tomam uma decisão. E eu digo que é a decisão mais importante de uma vida. Porque passando pelo vale da decisão, quando você entrega a sua vida a Jesus, é Ele quem vira a chave, é Ele que muda seu destino, é Ele que traz salvação para a sua história. E Jesus, passando por aquele vale, Ele sentiu toda a dor de ser humano. Porque Ele veio na nossa natureza, Ele veio em carne, Ele se despiu de toda a sua glória, e Ele estava indo ali para a via crucis, Ele estava dizendo sim para um sacrifício, o mais doloroso que possa existir, no céu, na terra e debaixo da terra, a dor de ser separado de Deus. E Jesus, no Vale do Cedron, Ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão, Ele decidiu ir para a cruz, por mim e por você. Então a nossa vida também é marcada por decisões. Ele decidiu morrer em nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. Vamos continuar no 36. E Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma pausa até aqui. Aí nós vemos que Jesus está nos dando uma instrução para nós nos nossos dias. Porque ali Ele estava prestes a ir para a cruz e ia ter densas trevas na terra. E ali, quando também Ele estava na cruz e Ele entregou o Espírito dele ao Pai, sepulcros foram abertos e pessoas ressuscitaram dentre os mortos. Foi como que uma pequena sinopse do que vai acontecer no último dia. Foi um resumo breve daquilo que Ele fez, porque foi o que os nossos olhos viram, foi o que se revelou na terra. Mas no oculto, no mistério, aconteceu muito mais. Todo principado e potestade foi opróbrio, foi exposto à vergonha. Jesus venceu todo o nosso adversário, Ele venceu todo demônio, toda casta que possa nos afligir, Ele venceu. Bom, mas a palavra nos diz que houve trevas, densas trevas. E ali também, enquanto Ele pedia aos discípulos que orassem, vigiassem com Ele, você percebe que eles não conseguiam? Um sono profundo. Isso também virá sobre a humanidade antes da última hora, antes da volta do nosso Salvador. Lembra que das 10 noivas, todas elas, as 10 virgens, todas elas caíram num sono profundo. Mas as que tinham azeite guardado, estas entraram.
estas puderam ser recebidas pelo Rei da Glória. Então nós precisamos preparar agora. Você precisa preparar e estocar azeite agora. Porque a tendência vai ser vir densas trevas, uma sonolência, até mesmo para os que são salvos, até mesmo para aqueles que estão conectados na videira. E a palavra do Senhor nos alerta sobre isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 39. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Bom, ele foi entregue nas mãos dos pecadores para que nós, no dia da ira do Senhor, não sejamos entregues ao juízo. Jesus tomou o nosso lugar para nos dar um caminho de salvação. Ei, Jesus abriu um caminho para que você possa decidir por Ele. Deus não lança ninguém no inferno, não. Todos foram destituídos da glória. Todos já estavam destinados a ir para lá. O que Deus fez foi vir a este mundo, foi enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós e abrir um caminho de salvação. O que Deus faz é nos tirar de lá, nos tirar da realidade de condenação. O que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele pretende fazer através das nossas vidas é tirar o máximo de pessoas desse destino terrível da condenação das nações, porque virá e será no vale da decisão, será no vale de Josafá, e a palavra toda, muito dela já se cumpriu, parte está se cumprindo agora, e ela se cumprirá, até o dia em que só Jesus poderá abrir o livro. Ele é o único que pode abrir o livro. Queridos, nesse vale, assim como Jesus passou por ele, Davi também passou. Esse vale representa para nós essa decisão de pedir ao Senhor: entra, Pai, faz o que é necessário na minha história. Davi recebeu de Deus vitória e livramento nesse vale da decisão. Por quê? Porque ele decidiu confiar. Davi estava vivendo um momento terrível da história dele. O pecado que ainda, o resultado, as consequências tocavam nele e assolavam a vida dele. O filho dele, Absalão, quis usurpar o trono. E Davi, para não enfrentar o próprio filho, não matar o próprio filho, passou pelo vale da decisão. E ali, exatamente ali, Deus deu a ele vitória e livramento. O rei Asa também se desfez do seu ídolo, ali queimou junto ao vale do Cedron. O rei Ezequias também purificou o templo, se desfazendo de tudo que era impuro no vale do Cedron. Esse também era um lugar em que peregrinos vinham de todos os lados, e era um lugar muito profético. As pessoas levavam para lá tudo que elas queriam enterrar. Era como se a pessoa, vamos colocar nos nossos dias, ela tomasse a decisão de dizer não para uma vida no pecado. Uma pessoa que tomasse uma decisão de dizer não para as drogas, para a prostituição, para o adultério. Não mais. Hoje eu tomo uma decisão. Esse vale representa isso. Muitos peregrinos movidos por fé eram levados neste lugar para enterrarem seus ídolos. E o Senhor me disse que esta é noite para enterrar ídolos, para enterrar vícios, para enterrar tudo que pertence à velha natureza, tudo que significa escravidão, morte, tristeza e maldição. É o tempo de enterrar, porque o próprio Deus nos dá essa nova chance.
Ele é Deus dos recomeços. Ele é o próprio Deus que abriu esse caminho, uma torrente aberta na sua frente, como um rio de vida, te convidando, vem. O Senhor pode te lavar, Ele pode te restaurar por completo, Ele pode te tirar do pó, Ele pode te tirar de dentro da sepultura e te dar uma nova história, e te dar uma nova vida, marcada pela glória, marcada pelo favor e pelo sobrenatural do Senhor. Você crê? O nosso Deus é esse Deus de poder. Ele é Deus que continua sendo o mesmo Deus que livrou Davi no vale do Cedron, o mesmo Deus que passou por este vale, Ele em carne passou por este lugar de decisão. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio ser homem de dores, que obedeceu até a própria morte, e morte de cruz. A decisão sempre será sua. Deus não vai te tirar o direito de decidir, mas eu te digo algo: se você decidir confiar nele e entregar a sua vida nas mãos dele, ele vai fazer muito além do que você imaginou, do que você sonhou.